Existe uma estrutura musical milionária. Eu tô falando de uma estrutura musical que a gente consegue enxergar em toda música que já passou de pelo menos 1 milhão de streams no Spotify. Isso é um jeito de estruturar as suas samples e os seus beats que nesse exato momento vários produtores da indústria utilizam e que possibilita esses produtores de criar grande impacto emocional em tudo que eles fazem. Isso é porque esses produtores que fizeram esses grandes hits sabem de algo sobre arranjo que você não sabe. É quase como uma regra de ouro da estruturação musical, que uma vez que você dominar vai finalmente te fazer parar de fazer beats que são chatos, repetitivos, sem direção ou sem movimento. Então, Sam, qual é essa regra de ouro que você quer que a gente aprenda? O nome dessa regra é regra dos 8 compassos. E rapaziada, essa regra é simples, então anota ela que eu vou falar ela agora. A cada 8 compassos, você sempre quer introduzir algo novo para o ouvinte. E só pra gente entender um pouco isso, vamos vir aqui no FL Studio e vamos só definir o que são compassos e como você pode contar. Se eu colocar a minha pattern aqui, você pode perceber que ela dura totalmente esse primeiro bloco que tem um aqui dentro do FL Studio. O FL Studio já é inteligente, já te indica onde estão os compassos. Então esse 1 representa um compasso, o 2 representa o segundo compasso, terceiro compasso, quarto compasso, e você já entendeu. O lance que você quer prestar atenção é que 8 compassos a gente chama de uma seção dentro da estruturação musical. E é por isso que essa regra funciona, porque a gente está basicamente dizendo que a cada seção você precisa de uma variação. Cada seção são 8 compassos. Sam, então você está me dizendo que sempre são 8 compassos certinho e eu não posso fazer de nenhuma outra forma. Geralmente são 8 compassos, mas isso para músicas acima de 100 BPM. Se você está trabalhando com músicas abaixo de 100 BPM, em tempo pela metade, a gente fala que pode ser 4 compassos, mas sempre mantém essa média. 8 compassos, 4 compassos, compassos pares. E isso é só o jeito que a música pop evoluiu de um tempo pra cá. A gente vê menos compassos compostos, compassos diferentes e mais esses compassos padrões onde a variação ocorre a cada sessão. Ou seja, 8 compassos ou 4 compassos. Mas Sam, como eu crio essas variações por sessão? Então, vamos lá, rapaziada. A primeira coisa que você tem que saber é que existem 3 tipos de variação. A primeira é quando a gente fala de variação em melodias. E ela se consiste em 2 tipos de variação de melodias. Você pode, 1, introduzir um elemento melódico novo. 2, variar um elemento melódico existente. Então vamos entrar agora no FL Studio. Você vai pegar um beat que você tem aí. Eu já estou com esse beat aqui. Vamos ouvir ele e vamos aplicar essa técnica. Então, tá um beat bem simples aqui pra gente mostrar essas técnicas, e a primeira coisa que você vai querer fazer é você vai querer criar essa outra seção. A gente vai vir aqui e duplicar todos os elementos, tá bom? Então vocês podem ver que a gente tem aqui 8 compassos. Como a gente quer variar depois de 8 compassos, a gente só vai duplicar esses próximos 8 compassos. Então a gente tem 2 seções aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser a variação onde a gente altera um elemento existente. Para a gente mostrar como é simples isso, tudo que você precisa fazer é nessa segunda seção dar Make Unique na pattern que você quiser e alterar alguma coisa desse elemento. No meu caso, eu vou alterar o piano. Então a gente vai vir aqui, Make Unique no piano, e a gente vai alterar alguma coisa nele. Eu tô vendo que esse piano ele tá um pouco ritmo. Então que tal a gente deixar esse piano um pouquinho mais parado para tentar adicionar uma nova cara a ele? Então tudo que eu vou fazer vai ser pegar essa parte do acompanhamento e deixar ela batendo a cada 2 compassos. Vamos tirar essa melodia. E pronto, a gente foi disso daqui para isso daqui. E o que eu vou fazer também é pra gente conseguir ouvir isso melhor, eu vou tirar o vocal. Eu vou deixar só o piano e a melodia. E esse piano tá com um pouquinho de crunch demais, então vamos tentar diminuir as velocities dele.
como vocês puderam ver, é uma coisa muito simples. É só você duplicar o elemento que você quiser, você dar make unique nele e você alterar alguma coisa. Geralmente a gente tá falando de pequenas alterações. Então você quer fazer uma pequena alteração rítmica, deixar ele com menos ritmo, ou talvez você quer adicionar ritmo. O contrário também podia ser verdade. Eu poderia ter esses acordes aqui parados e para eu adicionar ritmo neles, eu iria deslocar essa parte do acorde para dar um pouquinho de ritmo e adicionar uma melodia ali. Então eu não vou explorar muito essa ideia, porque a gente vai ver ela mais em ação em outra parte do vídeo, porém o lance é esse, é você pegar um elemento e só alterar alguma coisa de forma sutil. Então, rapaziada, agora vamos pro segundo método de variação dentro de uma melodia, tá? O segundo método é você adicionar novas melodias dentro daquela. Quando eu falo melodia, eu tô falando da sample inteira, mas pode ser tanto melodia, harmonia e baixo. Então, nesse exemplo, a gente vai novamente duplicar a bateria e a gente vai duplicar a nossa sample inteira. Só que aqui que entra o detalhe, que agora entra o seu poder de análise dentro do que você está fazendo. Tocando esse trecho aqui, eu já percebo que eu tenho bastante coisa acontecendo dentro desse trecho. Então, se eu for adicionar algo novo, eu provavelmente vou querer tirar alguma coisa que estava dentro desse meu arranjo, para poder dar espaço para esse novo elemento. Então, o que eu vou fazer é contar quantos elementos novos eu quero adicionar. Eu, na minha cabeça, escolhi 2 elementos. E, rapaziada, eu recomendo você ficar nessa margem mesmo, 1 a 2 elementos novos. Mais do que isso pode sobrecarregar seu ouvinte. Então, o que a gente vai fazer vai ser tirar 2 elementos, porque a gente vai adicionar 2. E no caso, eu vou tirar os elementos que estão mais carregados, que são o piano e o vocal. Agora a gente vai adicionar 2 novas patterns. Então a gente adicionou a pattern 6 e a pattern 7. E a gente vai adicionar um outro instrumento. Eu vou abrir aqui e eu vou puxar o Omnisphere. Você vai aí puxar o seu VST de preferência, que você achar que tem os melhores sons, para a gente poder fazer as melodias. Vamos selecionar a pattern 6 e pronto. Coisas muito importantes quando você está adicionando um novo elemento no seu arranjo. Primeiro, é manter a harmonia em mente. Sempre que a gente vai criar um novo elemento, a gente precisa decidir se esse elemento vai ser melodia, baixo ou harmonia. Se já tiver um baixo acontecendo, no caso a gente tem o 808 batendo, a gente não quer adicionar um baixo. Como eu também já tenho uma melodia nesse arranjo, eu vou querer fazer algo relacionado à harmonia. Então, a gente vai ir nos elementos harmônicos que a gente tem na outra parte do arranjo e a gente vai analisar eles para entender a harmonia deles. Eu tô vendo aqui já de cara que a gente tem um Dó menor com nona e a gente tem também aqui um Lá menor com nona, tá? Isso daqui é o 1, 2, 3 da escala. Isso daqui é a minha nota fundamental, a minha nona e a minha terça do acorde. Eu fiz essa análise bem rápida pra gente não perder muito tempo, tá, rapaziada? Você pode demorar o tempo que for, pode inverter os acordes. Toma o tempo pra você realmente conseguir a harmonia de forma correta. Então, aqui eu tenho uma progressão que vai do meu primeiro acorde com nona para o meu quinto acorde com nona também. O detalhe interessante é que ele repete o primeiro acorde e aqui a gente tem uma variação. Então, vamos ver o que tá acontecendo. A gente tem um Lá maior dessa vez, só que ele ainda é o meu quinto grau. Então a única diferença foi que a gente ficou com um Lá maior. E para você que viu o meu último vídeo onde eu analiso o álbum de caos do Alê, isso é um clichê muito grande, onde o quinto acorde temporariamente fica maior para dar mais tensão para voltar para esse primeiro. Se você tá perdido, vai lá assistir esse vídeo, porque lá eu explico com mais clareza esse tópico. Então, agora a gente já sabe que a gente tem um Ré menor com nona e um Lá menor com nona, e que é o meu primeiro grau indo pro meu quinto, a gente vai conseguir, com um pouquinho de pensamento, criar uma variação muito interessante. Então vamos entrar na pattern 6 e vamos experimentar meu timbre agora. Eu vou criar o primeiro acorde, que é um Ré menor com nona. Você pode também só copiar e colar se você estiver mais confortável com isso. E aqui a gente tem um Lá menor com nona. Então, rapaziada, ficou decente dessa forma, adicionou uma variação, mas tá um pouquinho ainda muito sem sal. E o motivo tá nos acordes. Se você perceber muito bem, quando a gente olhou aqui para esse piano roll, pro que eu fiz aqui, vocês podem ver que as inversões e os acordes estão seguindo um padrão que a gente chama de voice lead, tá bom? E para eu não entrar muito na teoria do que isso tá fazendo, a gente basicamente tá deixando as vozes satisfatórias nas transições dela, tá bom? E esse acorde aqui, se a gente só copiar e colar os acordes de forma literal, vai ficar muito chato. A outra opção que a gente tinha também era copiar e colar os acordes daquele piano que a gente fez. A gente pode fazer isso, mas também vai ficar muito chato,
porque é uma coisa que funcionou naquele timbre, mas que nesse timbre de pad pode não funcionar. Cada timbre tem características harmônicas diferentes que vão exigir um tratamento das vozes diferente. Então tudo bem, Sam, o que você falou ainda tá muito difícil para eu pegar. Tudo que eu quero que você faça é que para cada elemento você tenha vozes diferentes, ou seja, nunca copie e cole de maneira exata um elemento do outro, sempre altere. Como você vai fazer isso? Com inversões, como eu vou mostrar aqui. Então você vai pegar esse seu timbre, vai copiar e colar a harmonia, e o que você vai fazer agora é inverter para deixar essa mesma progressão soando diferente. Então, no meu caso aqui, eu vou pegar esse timbre que a gente tinha a fundamental, a terça, a quinta e a nona aqui embaixo. E eu vou inverter esse timbre. A primeira coisa que eu vou fazer é jogar isso daqui para cima e eu vou pegar a nona, depois eu vou inverter de novo. E agora a gente tinha uma ordem que era 1, 9, 3, 5. Agora a gente ficou com uma ordem que é 1, 3, 5, 9. E vocês podem ver que por a gente estar trabalhando com elementos de pad, quando a gente deixa as vozes bem espaçadas, a gente cria uma grandiosidade muito maior. Então vamos comparar o antes e o depois agora. Isso daqui é o que a gente chama de voice lead aberto, tá bom? Que é quando os acordes estão bem abertos, bem espaçados e dá esse fio de grandiosidade. Agora eu vou aplicar essa mesma técnica para todos os outros acordes. E agora, rapaziada, vamos comparar o antes e o depois, tá bom? Eu tinha esses acordes aqui. Então, o que eu quero que vocês tirem, quando vocês forem variar, quando vocês forem criar um elemento novo, vocês precisam fazer com que aquele elemento tenha vida própria e não seja uma colagem, uma layer exata daquilo que vocês já criaram. Então, seguindo essa mesma lógica, a gente vai criar um outro elemento, vai ser um pad também só para dar um pouco mais de substância nesse. E esse daqui vai ser mais rápido, porque a única coisa que eu quero é deixar algo bem simplesinho, que haja como uma camada para esse timbre que a gente já tem. E eu vou pegar um timbre de pad que eu também sei que funciona nesse contexto. Sabendo a progressão certinha, como a gente sabe, a gente vai criar uma camada bem simples, onde eu quero utilizar poucas vozes para poder criar essa camada. Então, se eu tô tocando Ré menor, eu posso escolher, por exemplo, Lá e Mi para poder ser essa camada. Então, vamos deletar os outros dois e vamos inverter eles. E se eu sei que aqui eu tô tocando Lá menor, com nona também, ou seja, eu estava tocando Ré e agora eu tô tocando Lá. Posso muito bem também escolher duas notas daqui. Então, posso escolher, por exemplo, essas duas. E eu vou só duplicar isso daqui. Então, de forma muito simples, a gente também conseguiu criar a camada. E aqui eu sei que tem uma mudança de acorde. A gente pode fazer isso daqui, porque o acorde é de Lá maior que está sendo tocado. Vamos colocar nessa nota aqui do acorde. E agora vamos ver como eles se complementam.
Rapaziada, fez uma diferença brutal, tá bom? E é esse o poder que variações têm quando são feitas da maneira certa. E aqui eu te peguei no passo a passo para como você pode fazer a variação. E só para recapitular, o lance é sempre introduzir novas ideias melódicas, seja da melodia, da harmonia ou do baixo, à medida que você tira. E toda vez que você introduzir, você quer algo novo, você não quer só copiar e colar os acordes do seu antigo, você quer deixar esses acordes com uma cara um pouco diferente. E se for uma melodia, a mesma coisa, você não quer só copiar e colar a melodia, você quer fazer alguma mudança dentro dessa melodia. Agora que a gente entendeu como criar variações de melodias, vamos entender como a gente pode criar variações de baterias. Então tudo que você vai precisar agora é de ter essa pattern da bateria aí com você, tá bom? Então eu espero que você tenha seguido tudo que eu falei até aqui. Então se você não seguiu, para agora, volta nos passos, segue exatamente o que eu tô falando. Agora a gente vai criar a variação da bateria, não tem segredo. Ou você pode mudar um elemento existente ou adicionar um elemento novo. E a gente vai fazer os dois. Primeiro, vamos mudar um elemento existente. Então o que a gente vai fazer é, tendo essas duas patterns de bateria, a gente nessa segunda sessão vai criar um Make Unique. Antes da gente variar, vamos ouvir com calma essa pattern de bateria para a gente conseguir discernir o que a gente vai mudar. Então tá uma bateria bem simples, tá certo? Então, como a gente já deixou nossa pattern unique, a gente pode começar a fazer essa alteração. E agora vai a dica muito importante, rapaziada. Dentro de uma bateria, o que é mais sensível ao bounce são os 08s e os hi-hats, tá certo? Então, aqui vai estar o seu foco quando você for mudar algo. No caso, eu vou primeiro fazer essa alteração no hi-hat. E a alteração precisa dar contraste com a outra seção que eu acabei de ouvir. Então vocês podem perceber que esse é um hi-hat que está bastante espaçado. Ele tem um bounce que deixa muito espaço para o 08. E para a gente criar uma seção contrastada, a gente pode querer fazer o oposto. Então, que tal para essa seção a gente colocar o hi-hat two-step pattern bem padrãozão? Isso já vai dar um contraste alto e vai adicionar interesse para nossa track. A gente também vai dar vida para esse hi-hat, então a gente vai mexer um pouquinho na velocity dele. E vamos duplicar isso daqui ao infinito. E agora, vamos tentar entender como essa alteração impactou só na bateria e depois eu vou colocar no contexto geral, junto com a outra variação melódica que a gente já fez. Nesse contexto aqui, eu achei até que ficou um pouco demais, mas talvez se a gente trocar as patterns e deixar a primeira two-step pattern e depois a mais bounceada, talvez fique melhor. Vamos fazer essa troca aqui. Dessa vez ficou muito da hora. Não foi nem das melhores variações que eu poderia fazer, mas foi novamente para dar um exemplo de alguma coisa que você pode alterar dentro da sua bateria. Mantenha isso em mente porque no futuro do vídeo a gente também vai explorar essa ideia mais. Então eu vou deletar essa pattern e agora a gente vai ir para a dica de adicionar novos elementos. Só que aqui eu vou dar um adendo. Cara, uma bateria com muitos elementos sempre vai ficar ruim. Então você quer adicionar novos elementos de uma maneira que faça sentido dentro da bateria. E eu vou te ensinar agora. A técnica que a gente vai utilizar é adicionar camadas de bateria, tá? Ele é muito semelhante quando você adiciona camadas de melodia. A diferença é que de melodia a gente altera bem mais. Isso daqui é bem mais simples. Então tudo que você vai fazer é olhar para os elementos que você quer adicionar de novo.
Eu já tô vendo aqui que o que eu vou adicionar a camada vai ser nessa minha marcação, que é o meu rimshot, e no meu 808, tudo bem? Então o que eu vou fazer é pegar timbres que são semelhantes, utilizados para o mesmo propósito, ou seja, se eu utilizei um rimshot, eu posso pegar um clap ou um snare, se eu utilizei um 808, eu posso pegar um kick ou talvez um stomp, e a gente vai adicionar as camadas aqui dentro. Então vamos lá, eu vou pegar primeiro esse kick, eu só vou copiar o meu 808, e a gente vai clicar aqui em Tools e Limit. E a gente vai clicar em Accept. E agora a gente já adicionou esse kick. E a gente vai adicionar também um snare. E vamos copiar e colar. E a gente consegue perceber como criou uma espécie de profundidade que aqueles drums não tinham antes. Então, a partir disso que a gente vai introduzir essa variação. O que eu vou fazer agora na pattern é clicar em Split by Channel. Para eu variar, o que eu vou fazer é adicionar esses dois novos elementos numa nova seção. Então, aqui a gente vai tirar esses meus dois elementos e vamos ver como as variações que a gente fez se somam. Aqui a gente está não só fazendo a variação melódica, como a gente também está introduzindo essas novas camadas dentro da bateria. Então vamos ouvir isso daqui. Cara, agora sim a gente conseguiu perceber a diferença que a variação da maneira correta faz. O beat era um quando tava normal e quando a gente adicionou as variações virou outro, tá? Lembrando que, rapaziada, eu fiz um processo passo a passo aqui. Quando você estiver fazendo o seu beat de verdade, você geralmente vai fazer tudo isso daqui dentro de uma pattern e você vai dar split by channel e variar como a gente fez na bateria, tá? Quando você ficar bom nisso, você vai montar toda a sua bateria e sua melodia pensando já nas variações. Fechou? E agora a gente vai pro último tipo de variação que tem num beat, que é a variação através de efeitos, rapaziada. E para fazer essa variação, eu vou duplicar mais uma vez o meu beat, tá certo? E esse tipo de variação é muito bom se você não tem uma melodia, se você tá utilizando samples, por exemplo, que às vezes pode até ter variações prontas ou pode ser muito repetitivas e você vai ter que adicionar novo interesse e você não consegue acessar o conteúdo melódico daquilo. E efeitos, rapaziada, tem uma lista gigante de efeitos que você pode adicionar. Então, só pra gente citar uns, você pode adicionar halftime, groove beat, portal, filtros, automações. É uma quantidade infinita de ideias que você pode ter, você precisa ser criativo, tá? Então aqui eu vou focar nas duas que são mais famosas. A gente tem primeiro a pitch shift e a segunda a gente tem manipulações temporais. Vamos começar com a mais tranquila, que é a pitch shift. Tudo que consiste nela, rapaziada, é numa nova sessão você diminuir 12 semitons ou aumentar 12 semitons algum elemento. Então, vamos dar o exemplo de, nessa nova seção aqui que eu acabei de duplicar, a gente elevar algum elemento. Vamos elevar esses dois novos que a gente já criou. Então, a gente vai criar uma pattern única, pegar esses dois e apenas aumentar eles 1/8. E vamos perceber a variação que isso daqui criou. Então criou uma variação bem legalzinha. Detalhe, quando a gente faz isso, a gente geralmente quer equalizar os agudos naquele momento. Isso porque certos timbres vão ficar com bastante ressonâncias agudas e irritantes, tudo bem? A gente poderia também abaixar 12 semitons ao invés de subir. E se a gente fizesse isso, a gente ia equalizar os graves, provavelmente, porque isso ia ficar muito sujo. E agora, rapaziada, a segunda manipulação que eu vou mostrar pra vocês é uma manipulação que a gente chama de temporal, tá? Todo tipo de efeito que utiliza algum tipo de reverse, stretch ou pitch shift para acontecer é um tipo de manipulação temporal. Só que os mais famosos que você vai ver são o groove beat, o halftime e o shaper box, tá bom? Então, eu aqui na minha master vou colocar eles pra gente conseguir perceber. O primeiro que a gente tem é o halftime. E se você não sabe o que o halftime faz, ele basicamente estica a sua sample pra ficar com o dobro de tamanho. E quando ele faz isso, ele deixa a sample 12 semitons mais grave, tá? E ele automaticamente faz os chops baseado no modo que você escolher. Se você escolher 1/2, ele vai fazer o chop na sua sample, nessa sample esticada que ele fez, e ele vai colocar nesse ritmo com as notas 1/2. E é assim que ele funciona. Ele vai fazer o stretch, deixar a sample mais grave, e você vai escolher o ritmo que ele vai cortar esse stretch, tá? Uma proposta simples, mas que é muito clichê dentro do trap, tão clichê que pessoas evitam de usar.
mas é uma ferramenta. Outro plugin de manipulação temporal que a gente tem é o Groovbeat, tá? E ele já é um plugin mais divertido, porque nele você tem esse efeito de halftime, mas você tem milhares de efeitos. E para você ter acesso a esses efeitos, você pode vir aqui em Momentary, que você vai ter vários desses efeitos de manipulação temporal. E aqui é manipulação temporal mais complexa. Às vezes são efeitos que repetem partes da sua sample. Às vezes são efeitos que eles deixam ela mais lenta, ou fazem o mesmo efeito do halftime até, ou às vezes eles dão um reverse e sobem a sua sample 12 semitons. Então, por isso que são manipulações temporais, eles combinam vários efeitos, mas sempre tem a ver com ou você chopar, ou você dar pitch shift, ou dar reverse, ou stretch. Então o primeiro que eu vou colocar vai ser o halftime, rapaziada, eu vou deixar no 1/4. Então foi interessante, tá? Mas como a minha sample não é muito rítmica, não alterou muita coisa. Agora vamos utilizar esse efeito de Groovbeat nesse preset aqui que eu tenho. E vamos ver como ele altera utilizando essa manipulação temporal de curva. Cara, é um efeito muito interessante, é por isso que eu coloquei eles aqui na lista. Todos os efeitos de manipulação temporal facilmente conseguem dar uma nova cara pro seu beat. E o último efeito que a gente pode utilizar também é o do Shaper Box. Mas esse efeito temporal do Shaper Box é muito semelhante ao do halftime, tá, rapaziada? A única diferença é que você talvez tenha um pouquinho mais de controle do que no halftime. Mas é a mesma coisa, você tem uma curva e você vai aplicar os efeitos através da curva. Isso daqui não é um vídeo sobre esse efeito em específico, tá, rapaziada? Então, pra gente pegar um e mostrar como ele pode servir como fonte de variação, eu vou pegar esse Groovbeat que eu já tenho com esse preset aqui. A gente vai pegar toda a melodia e vai jogar para um buzz, tá? Eu já tenho o buzz aqui que tá mixado, então todas as melodias estão indo para esse buzz em específico e ele tá comprimindo a sample. O que eu vou fazer é só jogar esse Groovbeat antes da compressão e fazer uma automação nele. Então vamos pegar esse preset do Groovbeat e vamos jogar ele nesse buzz. Depois a gente vai criar uma automação. Ele vai ser só aplicado na seção que a gente quiser variar. Agora vamos ouvir isso daqui. Rapaziada, eu não tô falando que nesse contexto aqui ficou a melhor das variações, porque esse Groovbeat é um efeito muito agressivo para esse beat que a gente tá fazendo mais calmo. Porém, é importante manter em mente que ele existe, que essas manipulações temporais são bastante utilizadas dentro do hip hop. Então, com isso, a gente fechou as 3 formas de variar. Lembra, rapaziada, tem muito mais forma, tá? E toda forma que eu não expliquei aqui de forma muito clara, geralmente cai na forma de efeitos. Isso são, por exemplo, transições que você faz com samples. Isso pode ser seus risers, crashers, qualquer outro tipo de variação que a gente não colocou. A gente vai explorar mais elas na próxima sessão do vídeo. Legal, Sam, eu já entendi como é que eu posso variar, mas agora realmente como eu posso criar, estruturar e arranjar meus beats. O próximo passo vai ficar muito fácil, porque é só decorar uma estrutura que milhares de músicas têm. E essa estrutura a gente pode chamar de IRVP. Eu sei que parece estranho, mas eu vou te caminhar passo a passo para você entender, você vai ver que é muito simples. Basicamente, essa sigla tá te dizendo os blocos universais de qualquer música. E eu posso provar. Primeiro a gente tem I. I é de intro. Então toda música tem que ter uma intro, um início, algo que inicia ela. Depois a gente tem o refrão. Essa daqui é a parte mais marcante da música que todo mundo lembra. A letra tem que ser chiclete e tem que ser bem repetitivo. Depois a gente tem o verso. Aqui é onde a pessoa ela vai poder criar líricas mais complexas, talvez fazer um storytelling, desenvolver um pouco mais a música e dar algo novo pro ouvinte. E aqui que entra a parte chave. Depois a gente tem a ponte. E a ponte é nada mais do que uma intro que conecta esse primeiro refrão e o verso com o outro refrão e o verso. Então é como se a ponte, ela na realidade voltasse para o meu refrão. Então, para não ficar confuso, eu não vou desenhar essa reta, mas a ponte ela volta para o refrão. E depois de você fazer esse refrão, a segunda vez, você vai para sua outro.
e a outro é onde você finaliza a música. Então, se a gente quiser deixar as ideias mais organizadas, a gente só tem dois tipos de blocos de construção musical. A gente tem os blocos conectivos e a gente tem os blocos de desenvolvimento. Os blocos conectivos servem para a gente levar a música do ponto A ao ponto B. O bloco de desenvolvimento serve para a gente construir a narrativa ao redor da música. Então vamos colocar qual bloco é conectivo e qual bloco é de desenvolvimento. Os blocos conectivos são obviamente os blocos que estão levando a gente para algum lugar. Então são a nossa intro, a nossa ponte e a nossa outro. Ou seja, você pode chamar também de blocos de transição. Já o nosso bloco de desenvolvimento, eles são onde a gente tem a carne da música. Então a gente pode falar que é o refrão e o verso. E só de você entender isso, cara, você já ganhou um superpoder insano. Porque você consegue identificar qual parte da música você precisa escrever naquela hora e do que ela precisa. É óbvio que se você está usando blocos que eles são conectivos, você vai precisar colocar elementos mais interessantes para você poder introduzir a pessoa àquele universo. Já em blocos de desenvolvimento, você vai querer colocar a maioria dos seus elementos, você vai querer dar aquele show, colocar as coisas mais marcantes. Então tem uma diferença entre conectar partes e dar o show, que é o desenvolvimento. Vamos na prática para você conseguir entender melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de já ter o beat aqui, é utilizar os marcadores de FL para colocar cada parte certinha do nosso beat dentro desse grid aqui. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro, eu vou clicar em Alt T no meu teclado e eu vou dar o nome de intro. Tá? A intro, rapaziada, geralmente dura uma sessão a duas. Você pode fazer uma intro de 2 sessões, contanto que você varie bastante nessa segunda para introduzir o refrão. Eu vou fazer uma intro de uma porque elas são as mais simples de se acompanhar. Então nós temos a intro aqui com uma sessão. Agora a gente tem o refrão. E o refrão, rapaziada, ele tem 2 sessões. Então você tem uma sessão e você tem 2 sessões. Depois do refrão a gente tem o nosso verso. E o verso ele dura 2 sessões também. Então a gente pode sublinhar ela aqui. E depois a gente tem a nossa ponte, rapaziada. E a ponte pode durar também tanto uma sessão quanto 2. Geralmente ela dura uma, tá? E isso é mais estrito ainda do que a intro, que a gente acabou de falar. E depois da ponte você vai ter de novo o refrão e o verso. Então a gente poderia só copiar e colar. Vamos fazer refrão, verso e por último a gente vai ter o nosso outro. Notem, rapaziada, a gente tem blocos conectivos, intro, ponte e outro. E por que eles só querem levar de um ponto ao outro? Porque eles estão entre a carne da música, como eu falei, que é o refrão e o verso. Então notem que sempre você vai ter a intro que leva ao refrão, você vai ter a ponte que leva do verso ao refrão e você vai ter a outro que leva do verso ao final da música. Por isso que são conectivos. E por isso que a gente dá uma atençãozinha especial a eles, que eu já vou explicar. Você tendo feito esse esqueleto de estruturação que a gente acabou de fazer, você só vai duplicar esse seu beat por todo esse andamento da música. Então vamos lá. Vocês podem ver também que se a gente colocar nosso ponteiro no final, a música deu 2 minutos e 42 certinho. Se você tá falando que isso é um tempo muito longo, tem pessoas que vão achar que é um tempo muito longo, que você quer encurtar, você pode tirar esse último verso do final e você pode colocar a outro direto. E aí você deixa uma estrutura certinha onde você tem intro, refrão, verso, ponte e refrão. E aqui a gente teria outro, tá? Verso, mas entende como a outro. Então é uma possibilidade também. Essa estrutura é flexível, você pode brincar, mudar os blocos. Contanto que você entenda o que é um bloco conectivo e o que é um bloco de desenvolvimento, você pode fazer essa estrutura como você quiser. Nesse caso, vamos deixar a estrutura certinha por enquanto, tá? E o que eu vou fazer agora é deletar tudo que a gente tem depois desse verso aqui. Isso é porque, rapaziada, vocês já vão entender o que geralmente os produtores fazem de workflow para que eles consigam fazer essa estrutura de forma rápida. A gente só vai focar na nossa primeira intro, no nosso refrão e no nosso verso e depois eu vou ensinar como preencher o resto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é a intro. E lembra, rapaziada, intro sempre com elementos marcantes, tá bom? E a gente também tem que tirar bastante elementos. Por quê? Porque o refrão é que é para ter a maioria dos elementos, o refrão é que é para surpreender. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai tirar e a gente vai deixar só essa melodia. E agora, rapaziada, vamos falar sobre blocos de transição e vamos falar sobre o que você pode fazer neles. Geralmente a gente quer preencher eles não de variação, mas sim de bastante efeitos, tá? E aqui eu não tô falando de efeitos com o que eu falei ali quando eu tava falando de variação. Aqui os efeitos são um pouco diferentes. Aqui a gente tá falando de, geralmente, drum breaks, drum fills, automação de filtro / automação de volume.
A gente também utiliza risers bastante, tá? Então a gente tem todas essas possibilidades que a gente pode utilizar. Claro, como eu falei, vai ter infinitas possibilidades, mas a maioria vai cair nessa categoria que eu acabei de falar. Então vamos ir por cada um deles e vamos tentar criar uma espécie de intro que seja no mínimo satisfatória para quando a gente cair nesse beat aqui. Então a primeira coisa que a gente vai colocar é a automação de filtro. Então eu tô vendo que a nossa melodia está aqui, eu vou jogar essa melodia para um buzz específico. Então a gente jogou para esse buzz aqui, que é o buzz 5. O que a gente vai fazer agora é utilizar um plugin do FL Studio que se chama Love Filter. E a gente vai colocar no preset Simple Triangle Low Pass. E o que esse preset faz é que ele utiliza de uma automação de filtro que tem um LFO aqui dentro, tá? Só que é uma automação de filtro bem interessante, que é o que fica muito legal para drops. Então o que a gente vai fazer agora é pegar isso daqui e só automar para ficar durando toda essa quantidade aqui da nossa intro. Não tá ainda das melhores intros, a gente ainda vai melhorar bastante ela, porém a gente já tá iniciando uma ideia que é o que importa, tá? Então vamos para outro clichê que a gente vai ver muito na intro, que é você utilizar drum fills, tá bom? Então eu vou vir aqui no meu pack, vou clicar na parte de drum fills e eu vou selecionar algum tipo de drum fill para eu preencher esse finalzinho aqui, onde a gente tá indo pro refrão. Isso daqui já tá com muito mais cara de intro do que antes. E a última coisa que a gente vai adicionar é um riser, tá bom? Então a gente vai ainda vir aqui no kit. A gente pode vir aqui em textures ou transitions, tanto faz. Vamos pegar esse riser, por exemplo. E feito isso, a gente conseguiu utilizar a maioria dos clichês que a gente vai ver dentro de uma intro. Então anota esses padrões, tenta brincar aí com um deles ou outro, não precisa utilizar todos ao mesmo tempo como eu fiz. Isso daqui foi só um teste para mostrar como pode ser feito. E agora vamos pro refrão. No refrão, rapaziada, a gente já pode ter uma liberdade criativa maior. Então o que você vai fazer agora é aplicar a primeira regra que a gente falou, que é cada sessão você tem que variar. Ou seja, se você fez uma sessão dessa forma, na outra você vai ter que ter algo diferente. O mesmo vale para o verso. Então não tem nem muito o que falar, é só você aplicar o que você já viu. Eu vou fazer aqui ao vivo. Então, eu quero deixar essa sessão do jeito que ela tá. O que eu vou fazer é que eu vou alterar a segunda, tá bom? Na segunda eu quero alterar bastante coisa. Então, o que eu vou fazer é, na segunda eu vou deixar esse baixo aqui. E o que a gente vai fazer? Vai fazer uma variação de camada de bateria. Então, eu vou colocar umas outras drums aqui que complementam essas que eu já tenho. Então, um exemplo seria o kick, que a gente utilizou no outro. A gente pode pegar um snare qualquer também. E agora a gente pode só copiar o outro snare. A gente pode copiar esse 08 aqui pro kick. O que a gente vai fazer agora é dar split by channel nesses drums aqui. Então, o que a gente vai fazer é separar cada um deles, para que nessa segunda parte, quando a gente duplicar, a gente introduza esses drums novos. Então, por enquanto tá assim. E depois a gente vai entrar com bass e a gente vai tirar o 808, tá? Então vamos ouvir como é que ficou essa variação.
Então ficou bem interessante, só que dá pra deixar mais interessante ainda. Que tal agora a gente também fazer uma variação melódica? E o que eu vou fazer vai ser uma variação melódica bem simples. Eu quero deixar esses dois elementos uma oitava abaixo. Então eu vou vir aqui, Make Unique Num, vou vir aqui colocar em Stretch e a gente vai descer 12 semitons. Já nesse daqui eu vou criar, deixar ele Make Unique, vou sublinhar tudo e eu vou colocar uma oitava abaixo. E só isso já deve dar uma cara também muito melhor pra isso daqui. Então vamos colocar já aqui no final pra gente não ouvir tudo, né? Ou seja, eu criei cerca de 3 variações diferentes, tá? Uma foi melódica e as outras 2 foram de camadas com novos elementos na bateria. Coisa super simples, rapaziada, nada complexo. E agora, pra eu variar dentro do meu verso, eu não preciso adicionar novas variações. Eu posso só recombinar essas múltiplas variações que eu já fiz. Então, eu sei que eu já fiz a parte aguda junto com o 808. Eu fiz a parte grave junto com o meu kick e esse meu novo snare. Que tal eu fazer uma parte onde a melodia tá grave com o meu 808, que isso ainda não aconteceu. Então eu vou vir aqui, puxar a parte que está com o meu 808 e eu vou utilizar essa parte aguda aqui. E eu vou utilizar a parte grave que tá aqui. Depois eu vou vir aqui e já aqui, como essa parte aqui tá aguda, eu já tô pensando em utilizar o bass junto com o kick, que é uma combinação também que não tinha antes. Então você não necessariamente precisa criar coisas novas, você precisa recombinar o que você já tem, funciona muito. Então a gente acabou com outra variação aqui, vamos ouvir só o final dela. Se você já criou a intro, o refrão e o verso, tudo que você precisa fazer é duplicar a estrutura e ela já vai estar boa. Então vamos ver tudo isso daqui e vamos apenas duplicar. Nisso que a gente duplicou, a gente já criou outra ponte, o refrão e o verso, a gente não precisa alterar nada. Claro, pessoal, isso não é o ideal. O ideal é você craftar cada bloquinho ali como se fosse o único realmente, e você dá uma atenção especial a ele. Porém, cara, se você tá criando vários beats por dia, você não vai ter tempo para fazer uma estrutura complexa toda hora. Então você precisa vir com jeitos, workflows fáceis para você criar a estrutura. E esse daqui é o mais fácil. Fez intro, fez refrão, fez o verso, apenas duplica e na ponte você pode pegar a intro novamente. Claro que você não precisa repetir essas mesmas variações. Geralmente numa intro a gente quer um fade de volume. Nem sempre. Mas nesse caso aqui é o mais clichê. Vamos fazer. Então a gente vai vir aqui, clicar em fade de volume e a gente vai colocar o fade aqui nela. E pessoal, se você seguiu esse tutorial até o final e você conseguiu replicar ele, você já está pronto para fazer a estrutura de basicamente qualquer beat ou até mesmo qualquer produção. Claro, você não aprendeu tudo o que existe, isso daqui é só o início, isso daqui é só o básico, mas isso já está te preparando para você conseguir entregar trabalhos com um nível profissional. E é basicamente isso, rapaziada. Link do Discord na descrição, link da mentoria na descrição. Se inscreve, dá um like no canal e vai me seguir no Instagram. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.